Pode ser, pode crer, pode amar, podcast. Web Rádio Santo Antônio. Paz e bem a todos. Sou Joana Dark, moro em Triunfo, Pernambuco. Eu sou Flávio Martins, pertenço ao UFS aqui de Maceió, Fraternidade Nossa Senhora do Bom Parto. Desde muito cedo, sempre tive um espírito colaborador e participativo dentro da igreja, dentro da comunidade, dentro das escolas. E por receber muitos dons gratuitos de Deus, eu procuro levá-los para os 4 cantos do mundo. Onde me chamam, eu estou indo servir. Eu busco o tempo todo fazer com que as minhas relações sejam justas, né, com os meus alunos, na relação também com os meus colegas de trabalho. Então eu tento desenvolver esse meu trabalho dessa forma, buscando ser justo nas relações, tratando o outro como ele merece ser tratado, né, como pessoa, com a dignidade que ele tem de pessoa, ele ou ela tem de pessoa humana. Então, independente do credo, independente do gênero, independente de qualquer coisa, as pessoas precisam, merecem ser tratadas com dignidade. E dentro da minha missão de professor e alfabetizadora, eu procuro levar esses dons para as crianças, para fazer com que a vida delas seja dinamizada pela arte, pela cultura, pela fé, pela esperança de dias melhores, de aprender brincando, de brincar aprendendo, de fazer a vida festiva dentro das letras, da musicalidade poética, das palavras que estão aprendendo, do conhecimento comum. Eu busco fazer isso, criar essa integração com os meus alunos, com os meus colegas, sem precisar mostrar, falar, pregar o Evangelho explicitamente. Eu busco pregar com minhas atitudes, né? Todas as manhãs, quando eu abro as janelas da minha sala de aula, peço às crianças para observarem como está o tempo, se está nebuloso, chuvoso ou ensolarado, e que eles aplaudam Deus, porque Ele se faz presente em nosso meio. E as crianças começam a perceber que Deus não está apenas nos livros, mas Deus está naquilo que a gente pode ver, que pode sentir, que pode pegar, que Deus está naquele ato de solidariedade que a gente pode fazer pelo coleguinha que está sofrendo, que está doentinho, que está com dor, pela família que não está bem. Não que eu não precise falar de Jesus, de Deus, mas eu faço isso de uma forma com que os meus alunos, na relação com eles possam sentir e eles percebem, né, a diferença, como eles são tratados, e me perguntam se eu sou religioso, pastor, padre, porque eles dizem que eu sou diferente dos outros. Eu tento desenvolver o trabalho à luz da fé quando eu acolho essas crianças que sofrem, que padecem, que são abusadas sexualmente, que são violentadas, que são amarguradas pela falta da alimentação, por não ter onde dormir, por não serem crianças como deveriam ser, que não têm o direito de sonhar e ter suas coisas primordiais como é digno de uma criança: a alimentação, a moradia, o brincar. Então,
eu busco desenvolver esse trabalho a partir dessa linha de pensamento, da minha fé, mas de uma atitude concreta, né, de ver a pessoa como ela merece, tratá-la com justiça, com dignidade. Nós abrimos este segundo episódio de nossos podcasts sobre a campanha da Fraternidade 2022 com as partilhas dos professores Joana Dark e Flávio Martins, que além de estarem presentes nas salas de aulas e em espaços e projetos que favorecem a educação no município de Triunfo, Pernambuco e em Maceió, Alagoas, respectivamente, ainda fazem parte da Ordem Franciscana Secular e são ligados à igreja local. Joana e Flávio apresentam aquilo que está descrito na segunda parte do documento base da campanha da Fraternidade deste ano, que tem como base a palavra discernir. Discernimento este que parte de uma outra escuta, sendo agora a da Palavra de Deus. No primeiro episódio desta série, conhecemos um pouco mais sobre o escutar. Antes de continuar esta edição, partindo do discernimento, queremos convidar para esta nossa ciranda o Padre Patrick Samuel, que está como secretário executivo de campanhas da CNBB. Padre, é um prazer receber o senhor aqui. Queria então iniciar perguntando ao senhor qual o objetivo da Igreja na busca de tratar o tema da educação em nossos dias, tendo em vista que esta não é a primeira vez. Em 2022, a campanha da Fraternidade retoma o tema da educação, já tratado em 1982 e 98, agora com um enfoque bem específico. A campanha pretende promover diálogos a partir da realidade educativa do Brasil à luz da fé cristã, propondo caminhos em favor do humanismo integral e solidário. Para alcançar esse grande objetivo, a campanha da Fraternidade nos convoca a verificar o impacto das políticas públicas na educação, identificando valores e referências da Palavra de Deus e da tradição cristã em vista de uma educação humanizadora na perspectiva do Reino de Deus. É preciso também pensar o papel da família, da comunidade de fé e da sociedade no processo educativo com a colaboração dos educadores e das instituições de ensino, além de analisar o contexto da educação na cultura atual e seus desafios potencializados pela pandemia, incentivando propostas educativas que, enraizadas no Evangelho, promovam a dignidade humana, a experiência do transcendente, a cultura do encontro e o cuidado com a casa comum, promovendo assim uma educação comprometida com novas formas de economia, de política e de progresso verdadeiramente a serviço da vida humana, em especial dos mais pobres. E vale a pena lembrar também que, por fim, a campanha da Fraternidade é um grande estímulo à organização do serviço pastoral junto às escolas, universidades, centros comunitários e outros espaços educativos, em especial das instituições católicas de ensino, promovendo a pastoral da educação, pastoral universitária, o movimento Educação de Base e tantas iniciativas a fim de que a educação seja apresentada como um ato de amor e de esperança no ser humano. De fato, para nós professores, é uma alegria ver este empenho e esta preocupação da Igreja em querer falar sobre a educação em nossos dias. Na verdade, é sempre um desafio falar deste tema, mas acreditamos que à luz da fé, tudo se torna mais claro. Sim, para nós professores que temos uma experiência eclesial, acabamos tendo uma oportunidade de termos como grande modelo o mestre e educador Jesus. A minha experiência eclesial me ajuda muito na minha profissão como professor a ter empatia, se colocar no lugar do outro. Jesus
foi esse grande mestre que nos ensina diariamente a fazer isso, a tratar os outros com dignidade, a ter sensibilidade pela situação do outro, a se colocar na situação dele e tratá-lo como ele merece, né? com a dignidade que ele merece, que o outro merece. Então, a minha experiência eclesial me ajuda diariamente a ter esse olhar de sensibilidade e humanidade para com o outro, porque não adianta estar na igreja, não adianta ouvir a palavra, falar da palavra, se as nossas atitudes, se os nossos gestos concretos forem distantes daquilo que a gente fala, daquilo que a gente prega, daquilo que a gente ouve da palavra de Deus. A minha experiência eclesial me ajuda a lidar com a educação mais humanizada, a experiência comunitária, a experiência familiar, sanguínea e familiar francisclariana me faz estar mais próxima dessa humanização e fundamentação de valores, levando isso também para a minha missão de educar. Então, eu busco o tempo inteiro me colocar nessa situação de olhar, ter sensibilidade, escutar o outro e de compreender que as suas dificuldades talvez não sejam as minhas, com certeza são outras dificuldades, mas eu gostaria, se fosse eu, de ter esse olhar sensível da outra parte para comigo. Então, eu busco fazer aquilo que eu gostaria que fizesse comigo. E Jesus, como mestre por excelência, né, nos mostra essa luz, o caminho de como nós devemos seguir, de como nós podemos construir um mundo melhor, de como conduzir essa missão de mestre também que Deus me concedeu. Então, fico muito feliz de ter um mestre por excelência me ensinando a ser mestra. E quem fala com sabedoria é aquele que ensina com amor. Estando diante do cartaz da campanha da fraternidade, uma imagem nos chama a atenção. Além do lema, que é tirado do livro dos Provérbios e que diz: fala com sabedoria, ensina com amor, a imagem estampada é de um encontro bem conhecido de Jesus com a pecadora. O texto bíblico que é proposto para a reflexão esse ano é retirado do Evangelho segundo São João, no capítulo 8, versículos de 1 a 11. É aquela famosa cena da mulher surpreendida em flagrante adultério. São João começa o seu evangelho dizendo que Jesus vai ao templo nas primeiras horas da manhã e ali começa a ensinar as pessoas que vêm ao seu encontro. De repente levam até Jesus a mulher surpreendida em flagrante adultério para ser condenada. E ali Jesus fala com sabedoria, ensina com amor, mostra que é possível um outro caminho educativo. E com certeza, olhando esse texto bíblico, nós aprendemos também que educar é contribuir para que as pessoas abandonem as pedras que trazem em punho, estabeleçam proximidade, coloque a pessoa no centro, reconduza, reoriente a vida da pessoa. É fazer com que ela ofereça o melhor de si a Deus, à comunidade e à sociedade. Educar é um ato de amor e de esperança no ser humano. Esta segunda parte do texto faz um resgate histórico do papel da Igreja, que percebeu desde muito cedo o papel da educação no seu processo de evangelização e convida a todos e todas a descobrirem quais os horizontes de uma educação cristã que parte da necessidade de uma educação integral, a vida da família como processo educativo e a educação que deve ser para todos e todas.
O discernir do texto base nos convida a lançar um olhar particular para a figura, para a imagem de Jesus como mestre e educador. Recuperar a experiência cristã ao longo dos séculos na educação, com o exemplo de tantos homens e mulheres que dedicaram a vida em favor de uma educação que valorize e promova a vida e a dignidade da pessoa humana. Sem falar que também nesse momento do texto base, nós temos a reflexão do Pacto Educativo Global e todo o magistério do Papa Francisco, que é um apaixonado pela educação. É o Santo Padre que nos traz aquele provérbio africano como estímulo. É preciso uma aldeia inteira para educar uma criança. E hoje essa aldeia, ela é global. E é preciso então pensar quais as influências e os impactos na educação. E no meio de todo este processo de discernimento e ainda da necessidade de traçar novos horizontes, nos colocamos diante de muitos desafios, como por exemplo a pandemia da Covid-19, a falta de recursos e investimentos na educação. O que a nossa fé, a palavra de Deus, pode nos direcionar e fazer discernir esta realidade? A educação é uma ferramenta primordial em todo e qualquer ser humano. E nesses tempos pandêmicos, nós professores fomos reinventados para transformar essa educação. Fomos levados a conhecer novas metas e novos caminhos que jamais antes tínhamos passado. A pandemia foi e está sendo uma realidade ainda muito difícil, porque muitas pessoas, muitos alunos estão marcados pela ausência física de parentes, de pessoas, de amigos, de conhecidos, vizinhos, que partiram devido a esse vírus, né, que fez muitas vítimas e continua ainda fazendo. Trouxe muito medo, trouxe muita realidade de depressão, de ansiedade. Os nossos alunos são também vítimas disso, né? Medo, violência doméstica que cresceu bastante. A escola não estava também preparada, nós como seres humanos não estávamos preparados para essa realidade e a gente teve que entrar nessa situação e agora, voltando para a sala de aula, ainda assustados, ainda com um pouco de medo, mas tentando colocar em prática nosso dever, nosso papel, nossa função de professores, né? Apesar dos poucos recursos, né, a falta de recursos que às vezes as escolas têm, né, nós precisamos o tempo inteiro lidar com situações que ainda afetam a vida desses meninos e meninas, como a ansiedade, às vezes crise de ansiedade do nada, muita violência nas palavras e fisicamente também. Então, são situações que, à luz da fé, a gente pode direcionar nosso trabalho para ser mais sensível, para ser mais acolhedores, para ser mais compreensivos com esses meninos e meninas que não sabem também lidar com essa situação. Estão vivendo, às vezes vêm de famílias desajustadas, de famílias desequilibradas, e além da própria família, a realidade de família, viveram e estão vivendo essa situação da pandemia e não sabem lidar com todas essas questões, né? As ferramentas e da tecnologia nos deixou muito preocupados, muito preocupados, porque nem todos nós dominávamos essa ferramenta. Essa condição de viver isolado, de não ter o aconchego das crianças, de não estar
presente para dar aula, nos feriu e feriu também muito as crianças, né? O psicológico, o afetivo, o emocional, o cognitivo, né? Então, as habilidades das crianças ficaram pendentes. Nós, como professores, fizemos reajustes em nossos horários, fizemos reajustes nas formas de passar para as crianças o aprendizado. Nós transformamos nossa casa em sala de aula. Nós não tivemos, por exemplo, um apoio de recursos, a essa parte de recursos pedagógicos, apenas com aquilo que a gente ia inventando todos os dias, né? Criando. Estamos diante de um desafio grande, que é também nós trazemos conosco esse desafio de como lidar com essa realidade da pandemia ou pós-pandemia, né? Esses desafios, esses conflitos psicológicos também, que afetaram ou afetam pessoas próximas a nós, até a nós mesmos, né? E lidar com essa situação do aluno. Então, discernir como ajudar esses meninos e meninas a direcionar suas vidas, a tentar superar essas dificuldades, também é um desafio para nós professores, mas à luz da fé, a gente vai buscando forças, né? Buscando sabedoria na palavra de Deus para ajudar esses alunos, essas pessoas a poderem também vencer, superar essas dificuldades que a pandemia trouxe, né? Eu acho que o nosso papel consiste também em ser luz, né? Em ser portadores dessa luz que ajuda a iluminar a vida dos outros. Diante da atual realidade da educação marcada pelos desafios da Covid-19, muitas crianças foram acometidas pela doença juntamente com as suas famílias. E eu estava sempre junto com elas, porque formamos um grupo, e nesse grupo a gente estava sabendo diariamente o que estava acontecendo. Então, as suas necessidades, estava sempre ajudando a quem estava precisando, né, de apoio psicológico, de apoio de alimentação, apoio de uma palavra amiga, de solidariedade, de fé, né, de oração. A gente se nutriu muito da fé e da oração. E a gente pôde coordenar e direcionar direitinho as nossas atividades durante o ano, né? O texto ainda traz outros temas importantes, como a educação para o diálogo e a busca de um educar para o belo, o bom e o verdadeiro. Encerrando este segundo episódio de nossa série, quero deixar para você uma frase que encontramos bem no início desta segunda parte do documento. Na educação, o discernimento é um passo importante para maturar a vida como futuro, ao mesmo tempo em que estimula o nosso agir, que se resume em uma só verdade. O cristianismo é um modo de viver, é viver em Cristo, é ação, compromisso e transformação. Queremos agradecer a sua companhia e também a de todos e todas que contribuíram com este episódio. Este nosso podcast, muito mais do que especialistas no assunto, querem trazer a voz de quem de fato está nos meios escolares, buscando ser um sinal de luz na sociedade. Paz e bem. Eu agradeço a Deus todos os dias a minha missão de ser professora. Eu amo ser professora. É arte educadora. Receber de Deus tantos dons para me esbaldar com minhas crianças, de viver a serviço da comunidade com esses dons, de transferi-los
com muito amor, com muito zelo, com muita abnegação, de Ele me conceder essa fortaleza, essa resiliência de estar dentro da educação há 30 e poucos anos e ter sempre algo novo para levar às crianças e transformar as suas vidas. Sou muito feliz por isso. Pode ser, pode crer, pode amar, podcast. Web Rádio Santo Antônio.